Estamos sempre por aqui com temas muito importantes e vamos lá então entender primeiro o que é a prospecção de clientes, né? O que é então a chamada prospectar clientes que muito se fala? Bom, prospectar cliente é a gente ir até um local onde a gente tem interesse em vender uma consultoria, mas ir lá com a intenção de entender como aquele local funciona, entender como as coisas se organizam por lá, entender se as pessoas estão organizadas, entender de que forma aquilo tudo está acontecendo naquele ambiente. Então, ir prospectar é ir e se conectar com aquelas pessoas que estão lá naquele negócio, que estão lá à frente daquele negócio de alimentação. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a prospecção não nem necessariamente está associada à abordagem do cliente. Talvez a gente vá fazer uma prospecção e durante essa prospecção a gente não tenha contato com cliente nenhum. Mas isso não quer dizer que a gente não entendeu como que o negócio funciona. Isso não quer dizer que a gente não sabe das necessidades que aquele negócio tem. Porque prospectar é a etapinha antes, né? Conhecer esse cliente para aí sim fazer ter uma boa conversa, ter uma boa conexão. Então, a prospecção não está associada necessariamente a conversar com o dono do negócio, tá? Então, a gente tem que desvincular uma coisa a outra. Pode ser que aconteça, ótimo, mas pode ser que não aconteça. Isso não quer dizer que não tenha sido uma boa prospecção. Exatamente, gente. Então, o que não é a prospecção de clientes, né? O que é e o que não é? Não é já fechar contrato. Prospectar clientes não é já ter um contrato em mãos para iniciar uma consultoria. Não. E se engana quem acha que o resultado de estar indo bem na consultoria é apenas fechar contrato. Porque estar indo bem em fazer prospecções, mesmo que as prospecções ainda não levem ao fechamento de contrato, já te mostra que está num caminho muito bom, porque tu estás indo. Tu começou, tu deu o primeiro passo, está fazendo a primeira etapinha durante esse processo de chegar a ter um cliente e fechar uma consultoria. Exatamente. E aí, olha só que interessante, né? Isso que a Caterine comentou, que é bem importante. A prospecção, gente, tu vai estudar o negócio, tu vai estudar o segmento, tu vai conhecer, tu vai visitar os negócios, tu vai visitar o concorrente daquele cliente que tu quer atender, tu vai estudar como que tá aquele setor, né? Quais são as tendências, o que está acontecendo com o setor. E às vezes, como a Caterine comentou, não vai ter contrato fechado. E não quer dizer que esteja ruim. A gente está plantando a sementinha, né, da prospecção. Porque às vezes a gente não fecha agora um contrato. Mas daqui 6 meses, 1 ano, 3 meses, essa sementinha da prospecção, ela aconteceu. Então, é bem importante que a gente tenha isso bem claro, que prospectar não necessariamente é fechar contrato. E o fato de eu não fechar um contrato não quer dizer que eu não tenha sucesso na consultoria. O fechar contrato não está associado só com o sucesso. Existem outros fatores, que a gente gosta muito de falar, principalmente para o pessoal do nosso curso de domínio, né? Que fechar contrato é uma coisa. Construir uma base sólida para tu ter uma empresa reconhecida, para tu ser reconhecida é outra bem diferente. Quantos profissionais que fecham contratos duram 1 ano na consultoria e não conseguem mais fechar contrato? Por quê? Porque faltou a base. E aprender a prospectar é uma parte dessa base, gente. É muito importante, gente. O que também não é prospectar cliente é querer ir prospectar para já vender um manual de boas práticas, para vender uma tabela nutricional, para vender a construção de um layout, uma ficha técnica. Isso também não é prospectar. Por quê? Porque aquele dono de negócio que a gente vai entender, que a gente vai lá se conectar, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, ele não quer saber da parte técnica. Por mais que a gente goste muito dessa parte técnica, não é isso que interessa a ele. Para ele não interessa se existe um manual de boas práticas que contém lá 8 ou 4 POPs, procedimentos. Para ele isso pouco importa. Então a prospecção não é vender o serviço a todo custo. Não é ir lá e tentar embutir porque é uma lei, porque é algo que é exigido pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Agricultura. Isso também não é prospecção de cliente. E a gente tem que entender muito bem o que é e o que não é, para a gente não confundir, não fazer as coisas de forma erradas. E se prospectar, gente, não é vender manual, vender tabela, né? Também não é ir lá vender a todo custo. Enfiar a goela abaixo, como a gente fala aqui no Sul, né? Enfiar a goela abaixo para o cliente o serviço. Sabe aquele vendedor chato que está sempre lá batendo na porta do cliente, está sempre lá incomodando, oferecendo um serviço, oferecendo um produto? Isso não é prospectar.
A prospecção, ela está associada à conexão que a gente vai fazer com o cliente. É o ouvir o cliente, é ouvir, e não necessariamente o próprio cliente em si. A partir do momento que eu estudo sobre aquele negócio, que eu pesquiso sobre como está o segmento, eu estou ouvindo o cliente, que são as necessidades dele. Então, a prospecção ela está associada a entender as necessidades do cliente, para me conectar com ele quando eu for conversar com esse cliente. E não enfiar a goela abaixo, não obrigar aquele cliente, não forçar um serviço que, na grande maioria das vezes, gente, ele não quer. Ele não quer. E a gente tem N exemplos, né, Caterine, que aconteceram da gente tentar lá no início vender serviço e se dar por conta de que isso tá errado. Então, enquanto a gente bater na tecla de vender um serviço sem ter o outro lado da prospecção, dificilmente vai dar certo. Às vezes até dá, mas a base sólida a gente não cria. E aí o nosso negócio da consultoria, ao invés de só escalar, ele vai escalar, escalar, escalar e começar a cair. Que é o que acontece com a grande maioria dos consultores que estão no mercado. Gente, isso é bem importante. Também é importante a gente não confundir a prospecção com a abordagem do cliente. São coisas distintas. A prospecção é quando a gente vai fazer isso que a gente estava falando, que a gente vai entender o mercado, vai entender aquela empresa, vai entender como funciona. Já a abordagem é o momento que eu vou, então, conversar com aquela pessoa responsável daquele negócio. Seja o proprietário, seja um gerente, seja um líder de produção que está ali naquele local. A abordagem, ela pode acontecer no mesmo dia e ao mesmo tempo que a prospecção, mas não necessariamente irá acontecer. Talvez a gente vai fazer a prospecção e só em outro momento nós vamos fazer a abordagem. Ou a gente vai fazer uma prospecção de uma maneira indireta, por exemplo, através de um evento de network, de um evento com vários tipos de proprietários de negócios, e depois a gente vai fazer uma possível abordagem com essas pessoas que estavam lá. Então, não confundam a prospecção, o prospectar com o abordar o cliente, são coisas distintas. E aí, muita gente nos manda, né, no direct, muita gente nos manda no WhatsApp, a minha dificuldade é prospectar. Porque, olha só, porque eu vou lá no cliente e eu não consigo falar com ele. Ou eu falo com ele e não dá certo, eu não consigo prospectar. Mas, gente, a prospecção não está associada a conversar com o cliente. Agora eu questiono vocês que estão aqui na live. Todo mundo que está aqui, que é consultor de alimentos e que já tentou prospectar ou que está pensando em prospectar. Quantos de vocês estudaram sobre o mercado que vocês querem prospectar? Por exemplo, eu quero prospectar um açougue. Quantos de vocês já estudaram sobre o mercado de açougue? Sabem quais são as tendências para o mercado de açougue para os próximos anos? Sabe quais são as dores e as necessidades dos donos de açougues? Sem isso, meus queridos, não dá para ir tentar conversar com o cliente. Porque tu vai iniciar um diálogo com base no quê? Se nem o negócio, nem o segmento que tu tá prospectando, tu estudou. Então, a abordagem do cliente, conversar com o cliente, gente, vai muito além de decidir ser consultor de alimentos e vender serviço. Muito além disso. Então, quando o pessoal fala pra gente, né, Caterine? Eu fui lá conversar com o cliente, mas eles não fecham. Eu não sei o que acontece. Eles não fecham o contrato comigo. O que acontece é que a gente precisa estudar este mercado, entender quais são as dores, as necessidades e o que esse mercado tem a oferecer. Aí a gente vai ter argumento para ir lá conversar com esse cliente, para tentar, quem sabe, vender uma consultoria, gente. E a Adriana colocou aqui que acho que a maioria das vezes a prospecção é em um momento diferente da apresentação dos serviços. Comigo é sempre assim. Normalmente, Adriana, normalmente são momentos distintos, tá? Até porque a gente consegue fazer uma prospecção muito mais bem feita e depois, se a gente estiver em um momento só para isso, né? E depois a abordagem, quando a gente vai falar com aquele potencial cliente, apresentar o nosso serviço, ela já vai estar muito mais fácil, já vai acontecer de forma mais leve, mais natural, porque a gente já estudou antes. Então, é a mesma coisa quando a gente vai ir para uma prova. Quando a gente vai para a prova, a gente vai estudar. Quando a gente vai abordar um cliente, a gente tem que estudar antes. E não pense que a gente sabe tudo. Mas eu já me formei, eu tenho um curso, uma graduação, eu sei. Não, tu não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E o setor de alimentação, assim como vários outros setores, está em constante atualização. O que antes era comum para aquele setor, por exemplo, um açougue, talvez hoje já entrou uma nova lei, ou talvez hoje tenha uma nova máquina, um novo equipamento que está em alta, que está sendo usado, que pode trazer um benefício para aquele setor. Então, a gente sempre tem que estudar.
por mais que já tenha estudado muito, eu tenho que me atualizar para que a gente sempre se conecte da melhor maneira possível com esse potencial cliente. É porque se a gente não faz essa prospecção antes, que é o que a Adri está comentando ali, né? Que são momentos diferentes, se a gente não faz essa prospecção, que é esse entendimento sobre o negócio, sobre o cliente, sobre o segmento, dificilmente, pessoal, dificilmente a gente vai ter argumento na hora de abordar esse cliente. Porque assim, ó, isso é um fato. A gente já vai estar nervoso e nervosa. Isso é fato. Vamos estar, né? Porque é um momento de se conectar com aquela pessoa, a gente não sabe direito o que vai falar, então o nervosismo vai acontecer. E a gente já estando nervoso, a gente já automaticamente já não sabe muito bem o que falar. Então, se eu não estudei aquele negócio, se eu não estudei sobre o segmento, eu me embanando toda, eu fico nervosa, eu não sei o que falar, eu não sei como agir com aquele cliente. Então, quanto mais eu prospectar e fizer o meu tema de casa, que é estudar sobre esse negócio, esse cliente, sobre esse segmento, mais tranquilo, né? E mais argumentos eu vou ter durante a minha fala de apresentar os serviços e de tentar vender uma consultoria. Por isso que sim, Adri, é muito melhor e mais tranquilo a gente fazer 2 momentos diferentes. Não quer dizer que não pode ser no mesmo momento. Teve uma oportunidade, vai lá e já aborda, já oferece os serviços e vende o serviço. Agora, quando a gente consegue fazer em momentos distintos e estudar esse cliente, que é prospectar, e depois ir para a abordagem oficialmente vender o serviço, a possibilidade de conseguir vender esse serviço é muito maior. Né? Só que precisa ter esse estudo, essa abordagem, essa prospecção prévia, né, da abordagem. É importante. E aí vocês podem perguntar, né? Gurias, mas qual o melhor momento para eu começar, então, a fazer essa prospecção de clientes? Bom, o primeiro melhor momento foi há 5 anos atrás. Foi quando tu te formou, foi logo que tu iniciou, que tu começou a ter o conhecimento sobre a consultoria. E o segundo melhor momento é agora. Se tu não começou antes, começa agora, porque nunca é tarde. O que a gente não pode fazer é deixar de lado algo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente sonha muito, ou algo que vai nos levar a ter o que a gente sonha, né? Porque a consultoria vai ser um meio para a gente realizar sonhos na nossa vida, porque a gente tem medo, porque a gente não começou quando achava que teria que começar e agora acha que é tarde demais. Não é tarde demais. O melhor momento é sempre agora. E é começar, é dar o primeiro passo. Quando a gente começa algo, fica muito mais fácil de dar o segundo passo, de fazer pela segunda vez. O difícil é começar. Então, começa logo, começa a entender sobre o mercado, entender sobre o setor. Isso tudo já vai facilitar para tu fazer este momento lá no cliente. Porque uma coisa é fato, tá, gente? Só se aprende fazendo. Não adianta nada vocês virem aqui, assistirem as nossas lives, participarem dos cursos. Não adianta nada vocês terem o conhecimento, o entendimento, a estratégia, se vocês não aplicam no dia a dia a estratégia. Então, é muito importante que vocês façam, vão a campo. Por exemplo, a Adri comentou ali que para ela, geralmente a prospecção acontece em um momento diferente da abordagem. Mas por que a Adri já concluiu isso? Porque ela foi a campo, porque ela tentou. Então, gurias e gurizes, né? A gente só vai saber como que realmente funciona, o nosso jeitinho, como realmente fazer essa prospecção, essa abordagem quando a gente for. No início, vai ser difícil. Tem gente que é um pouco mais tímida, que tem dificuldade de falar, que tem dificuldade de se expressar, né? Tem algumas dificuldades, vai ficar muito mais nervoso do que imagina, do que gostaria, né? Mas a gente tem que ir, a gente tem que fazer. É com o tempo que a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando e a gente vai tornando isso parte da nossa rotina. Com a gente era assim também, no início. A gente tinha as nossas dificuldades, a gente tinha medo de ouvir não, e quando ouvia não, a gente ficava abalado. Mas o que fez a gente mudar, a gente ir adiante? A nossa vontade de querer fechar um contrato. Então, a gente sabia que se a gente desistisse, a gente não ia fechar um contrato. Então, mesmo com a timidez, mesmo com todos os desafios, a gente foi lá e tentou. Que não é fácil, a gente sabe que não é. Não, e no início, a gente já tem, né, muitas vezes lá, uma crítica negativa da família ou do namorado, namorada, que critica o que a gente acha que deveria ou gostaria de fazer porque acha que não vai dar certo. Já tem outro fator que normalmente vem a timidez para pessoas que são tímidas. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha vergonha de falar na frente dos outros, eu tinha esses receios, eu tinha esses medos, medo de falar uma coisa errada. Mas e se eu chegar lá em um cliente
e eu tiver a chance de abordar e eu falar uma coisa errada, meu Deus, ele nunca mais vai querer olhar para minha cara, nunca mais vai querer falar comigo. E isso me impedia muito no início de ir, né? E também me impedia de falar as coisas certas, porque como eu ficava nervosa, eu acabava falando a parte técnica, que era o que eu mais dominava, afinal de contas, tinha estudado 5 anos para aquilo. Só que não era, na verdade, o que o cliente queria saber. Então, gente, a timidez, a vergonha, o medo de falar algo errado só vai ser vencido fazendo. E o que foi o fato de eu conseguir vencer essa timidez? Foi o fato de não desistir. Porque eu pensei na minha cabeça, peraí, tem alguém que consegue, não tem? Tem gente que vende, tem um monte de vendedor que vende. Por que eu, que não tenho nada de diferente, essas pessoas não vão conseguir? Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir vencer essa timidez, também vão conseguir vencer essa barreira. Todo mundo é capaz, gente. A gente consegue desenvolver qualquer habilidade que a gente quiser nessa vida. Nós não somos fixos. Nós não temos uma mentalidade moldada que é isso que eu sei e eu não posso mudar. Não, nós podemos sim mudar e devemos mudar. Mas dói, né? É desconfortável, porque a gente tem que começar a eliminar barreiras da nossa vida que são difíceis. Não tem como a gente dizer que não são. Mas com realmente bastante dedicação, bastante empenho, vocês vão conseguir com certeza. E mesmo que não seja timidez. Por exemplo, eu nunca fui tímida, nunca tive um problema de timidez. O meu medo era ir. Sei lá por quê, gente. Era uma crença, era ir, não era por timidez nenhuma. Eu sempre fui assim, falante, conversava com todo mundo, ainda sou assim, converso com todo mundo. Pra mim isso é tranquilo. Então, talvez tu não seja uma pessoa tímida, mas tu não vai, porque tem alguma coisa te impedindo. E essa coisa que vocês não sabem, é aquele medo lá no fundo. Eu tinha aquele medo de ir, eu pensava, se eu ligar pra pessoa, a pessoa falar que não quer. E se eu for lá na pessoa, a pessoa falar que não quer. Tudo bem se ela não falar que não quer. Tudo bem se eu ligar e ela não quiser a consultoria. Bola pra frente. Vão ter outros que vão querer. O que não dá é pra gente não ir. Independente do que seja o que está te impedindo. Se é timidez ou se é um medo que talvez nem tu mesmo saiba de onde está vindo aquele medo, não dá pra não ir. Né? Então é importante. E aí a gente fica pensando, né? Se a gente precisa ir, se existe a prospecção, se existe a abordagem, então qual que é o maior erro na prospecção? O que daqui um pouco eu tenho que aprender para não errar lá durante a prospecção? E o maior erro durante a prospecção é exatamente isso, tudo que a gente está falando para vocês. É a gente ir com foco em preciso vender, preciso vender, preciso vender. Eu vou lá naquele açougue porque eu quero vender, eu vou na padaria porque eu quero vender. Prospectar, prospecção, não é apenas vender. Aliás, eu posso dizer para vocês, não é vender. Prospectar é o antes da venda, que é muito importante. E se a gente vai fazendo sempre este erro, que é tentar vender a todo custo, o que acontece? A gente não vende. E a gente se frustra, né? Porque eu fui lá fazer prospecção, achei que eu ia vender e não vendi. Então, primeiro você tem que alinhar essas expectativas contigo mesmo, né? E entender que não, a prospecção não é uma venda. A prospecção é onde a gente vai se conectar, onde a gente vai entender muito mais sobre aquilo. E o maior erro dos profissionais que tentam a consultoria e não conseguem é só ir com esse foco na venda. E também ir com esse foco na venda falando de coisas técnicas, falando de coisas que é manual, é pop, coisas que o cliente não quer saber. E aí, gente, esse maior erro te impede de dar o próximo passo. Porque é uma escadinha. O processo da consultoria, não tem como a gente dizer para vocês que é tudo lindo e maravilhoso. A gente não está aqui para inventar, para mentir. A gente está aqui para falar a realidade, o que é o dia a dia. E o processo da consultoria é um processo árduo, assim como qualquer coisa na vida, né? Não tem nada nessa vida que seja fácil. Se tem algo que é fácil, pode ter certeza que isso vai fácil também. Então é uma escadinha, e essa escadinha começa na base, começa entendendo primeiro esses pilares, né, para depois passar a entender essas prospecções e para depois, como consequência, a gente ter uma venda e começar a executar uma consultoria. E aí tem uma outra coisa bem importante sobre a prospecção. Se a prospecção, como a gente está falando para vocês, ela não está associada diretamente com a venda de um serviço em si, a prospecção pode acontecer de várias formas, gente. Eu ir num evento, eu estou prospectando. Eu participar de uma instituição, de uma associação, de fazer uma parceria, eu estou prospectando. Entendam a prospecção como o pré-contrato, digamos assim, a pré-apresentação. Então, todas as ações que a gente faz não deixa de ser uma prospecção.
O que não dá é pra gente não fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos consultores que a gente conhece, quantos profissionais que a gente conhece, que vão a campo, batem lá na porta do cliente, mas não pesquisam o setor, não fazem parcerias, não participam de eventos de networking, não fazem o pré, né, a basezinha, a prospecção. Estão focados na venda do serviço lá batendo na porta do cliente. E por isso que muitas vezes não é efetivo. Ou seja, daqui um pouco tu tá indo num evento de networking sobre panificação e tu tá prospectando porque tu tá entendendo o setor, tu tá se conectando com pessoas daquele segmento e daqui um pouco isso vai te gerar uma venda no futuro. E não bater direto lá na porta do cliente sem saber o que tu tá vendendo, o que o cliente precisa, quem é aquele cliente, qual é o segmento que ele atua e como que tá esse segmento. Então, a prospecção, ela precisa acontecer antes da gente bater lá na portinha do cliente. A gente precisa ir com bagagem. E quanto mais bagagem a gente vai, mais argumento a gente tem. E se a gente tem argumento, mostra para o cliente que a gente sabe do que a gente está falando. Tá tudo unido, sabe? Uma coisinha leva a outra, né? E cada uma... É como se fosse uma corrente, né? Cada partezinha da corrente que se conecta uma a outra vai fazendo com que a gente tenha o resultado que a gente quer. E não é uma ação isolada. São um conjunto, né? Um conjunto de ações que vão fazer com que a gente chegue onde a gente quer. E se prospecção não é ir com a venda em si, com foco em venda em si, né? A gente tem que entender, então, o que a gente tem que sempre buscar? Conexão, entendimento e também buscar trazer sempre a transformação. O que é a transformação? O que nosso serviço de consultoria vai gerar naquele negócio? Então, esse também é um dos grandes erros que os profissionais cometem, que é tentar vender serviço e não transformação. E, gente, qualquer pessoa, qualquer ser humano nessa vida, seja o nosso cliente, seja a gente como papel de cliente, queremos transformações e não serviços e não produtos. Então, é importante que a gente entenda que isso está ligado também. Eu estou lá num evento de networking, por exemplo, o que eu vou falar quando eu conhecer uma pessoa nova? Vou falar que eu sou uma consultora de alimentos e que eu vendo um manual de boas práticas? Não. Deus o livre. Deus o livre, gente. Então, isso acontece muito. Aí, quando a gente começa nos cursos do Domine, a gente tem uma aula específica sobre isso, né? Sobre apresentação, pitch, enfim. E a gente sempre pergunta para as gurias, né? Para o pessoal. Como seria uma apresentação? Como que eu me apresentaria? Eu sou consultora de alimentos, eu trabalho com a implementação de boas práticas através do manual do POP. Cara, tu pensa um dono de um mercado que tem 60 anos, ele vai olhar pra ti e vai dizer, o que tu tá falando? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem clientes nossos que eles não fazem ideia do que a gente faz lá de documentação. Eles sabem a transformação, o resultado. Se vocês perguntarem para eles, eles vão dizer, Latoya e a Caterine vem aqui, já organizaram os processos, já reduziram os desperdícios, eu não tenho mais problema com os colaboradores. Agora, se perguntar para ele qual documento nós criaram, quais são as planilhas, eles não fazem ideia. E quando isso acontece, a gente fica muito feliz. Porque esse é o objetivo. A gente vendeu muito bem o quê? A transformação, que é o resultado que a gente vai fazer lá. Então, na reunião de abordagem, quando a gente for abordar o cliente, depois que a gente fez a prospecção, o que a gente vende é essa transformação. Não é o manual, o POP ou a tabela nutricional. Não é isso. Isso vai ter que ter, a entrega que precisa acontecer. Mas ele vai pagar pelo teu serviço, ele vai querer contratar o teu trabalho pela transformação que tu vai vender. E não pelo manual, a planilha ou o POP. E, gente, quando vocês descobrem isso e aplicam, é transformador na vida de vocês. É transformador. É muito transformador. Depois parece que vem alguém abre uma cortina que estava nos impedindo de enxergar, né? É muito transformador, porque conforme a gente vai mudando a nossa percepção de que a parte técnica não funciona e entendendo que funciona, as coisas começam a acontecer. Então, entender essa vantagem, esse benefício, é muito, muito importante e faz toda a diferença nesse processo de buscar os clientes. Mas tem um detalhe importante. Antes da gente usar a transformação, a gente precisa ir. E esse é o ponto principal. Dar o primeiro passo é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Nós demoramos para dar o primeiro passo. Mas depois que a gente começa, o segundo passo é fácil, o terceiro passo é mais fácil, o quarto, o quinto também. Até porque no quinto passo que a gente der,
a gente já vai ter bagagem, experiência de 4 passos anteriores, que vão nos trazer daqui a pouco um feedback pra gente mesmo de que, eu falei uma coisa lá na primeira vez e não deu muito certo. Agora eu não vou falar isso, eu vou falar outra coisa. Então, gente, o ponto essencial é a gente agir, é a gente ir fazer essa prospecção, ir fazer este momento de conexão com esse potencial cliente. Porque senão a gente nem chega ao ponto de falar transformação. E não adianta a gente entender as transformações dos nossos serviços se a gente não tem a oportunidade de apresentar isso para alguém, para algum potencial cliente. E aí, gente, a gente gosta muito de falar sobre isso. Tem que incorporar a prospecção. O que é incorporar a prospecção? Hoje, aonde a gente vai, eu e a Caterina, onde a gente vai, está incorporado em nós o que a gente faz e a prospecção. A gente prospecta em tudo que é lugar, sem querer. Às vezes, nossos amigos ainda nos falam, olha só, não dá para sair com essas duas, porque elas já estão lá prospectando as pessoas. Sim, estamos, gente. Por quê? Para nós, qualquer oportunidade é uma oportunidade. Então, a gente não espera o melhor momento, o momento ideal. Será que eu tô pronto? Será que o lugar... Não, a gente vai. Vai dar certo? Não sei. Hoje sim, né? Porque hoje a gente já tem uma experiência, um caminho já traçado. Mas lá no início nós éramos assim também. Quando a gente entendeu a importância do ir, qualquer oportunidade era uma oportunidade para a gente falar quem nós éramos, o que nós fazíamos e tudo que a gente poderia fazer por aquele negócio. Então, aproveitem as oportunidades. Não esperem o melhor momento, o momento ideal. Talvez esse momento ideal nunca chegue, porque a gente fica com aquela crencinha de que, não é o momento ainda. Falta eu estar preparada. Eu não sei toda a legislação ainda. Eu não sei como fazer a nova tabela nutricional. Eu não posso ainda vender, eu não posso prospectar. Talvez esse dia de estar 100% seguro não vai chegar, gente. Porque a gente nunca está 100% seguro. Quando a gente pensa que a gente sabe tudo de tabela, vem uma nova legislação de tabela, de rótulo, etc. Então, tudo é muito dinâmico. Não esperem estar 100% seguro e preparado, que talvez isso nunca aconteça. Só vai estar seguro quando tu for. Então, aproveitem essas oportunidades. Aproveitem, gente. É muito importante. Olha o que a Adriana botou. Minha primeira visita de vendas, consegui fechar o contrato de FTP. Deve ser ficha técnica. Mas o gerente que assinou o contrato comentou comigo durante a visita de vendas que o dono do restaurante é o pai dele. Por muitas vezes o impedia de trazer inovações e crescer. Inclusive, perguntei se ele não iria interferir no meu trabalho. Ele disse que não. Depois de 3 dias do contrato assinado e o primeiro dia de coleta de informações para as fichas, ele pediu para cancelar por causa do pai. Fiquei chateada comigo mesma, mas acho que o problema não foi com o meu serviço, e sim com um estabelecimento que não era um cliente para mim, visto que o dono não queria melhorias. Maravilhosa. Muito bom, Adriana. É isso aí. E é interessante, gente, muito importante a gente sempre entender esses casos familiares, tá? Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. É super, super comum. O filho quer desenvolver um negócio, quer trazer inovação. E aí tem um pai lá que bloqueia tudo. Isso é muito comum. Então, quando vocês identificarem que isso existe, antes de dar esse primeiro passo, como a Adriana fez, primeiro se respaldem entendendo se realmente o pai, né, ou o avô, seja quem for, está ciente de como as coisas vão funcionar. Se puder fazer uma reunião com ele presente, junto com o filho, nesse caso, né, para alinhar, é melhor. E assim a gente consegue garantir que todos estão cientes do que está acontecendo ali. Uma coisa que eu quero comentar para a Adri, primeiro, Adri, maravilhosa, tá? Maravilhosa, isso mesmo. Por que maravilhosa? Porque a Adri botou assim, fiquei chateada comigo mesmo, mas acho que o problema não foi com o meu serviço, e sim com o estabelecimento. Gente, é exatamente essa reflexão que a gente tem que fazer. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está no início, a gente dá o primeiro passo e acontece esse tipo de situação, porque vai acontecer, cada um do seu jeitinho, mas vai acontecer esse tipo de situação, a gente tende a se desmotivar e a se penalizar, a se martirizar, achando que que o nosso trabalho é ruim, que a gente não faz direito, que, meu Deus, qual que é o problema que eu tenho? Só eu tenho esse problema, porque todo mundo tem consultoria, menos eu. E a gente tende a colocar o problema em cima de nós. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre é sobre nós. E na maioria das vezes não é sobre nós. Existem infinitos problemas com os familiares, problemas com aquele negócio, enfim.
Então, não deixem que esses problemas que são ruins, né? A gente não gosta, a gente fica chateado, afetarem a motivação e a autoestima de vocês, tá? Então, fica triste, fica chateada, mas é isso mesmo, Adri. Bola pra frente, o problema não era contigo, era com eles, e vai ter clientes, sim, que vão valorizar e que vão realmente fazer jus ao teu trabalho. Não se desmotivem a ponto de achar que a consultoria não é para vocês. Tem muita gente que faz isso e desiste no primeiro obstáculo. E nem sempre é sobre nós, tá, gente? Bem importante isso. E se tu achar que tu tá num momento de desânimo na consultoria, que, ai meu Deus, acho que não é pra mim, porque eu recebi não, porque não deu certo, manda uma mensagem pra gente. Olha, porque vocês podem ter certeza que a gente já passou pela mesma situação. A gente infinitas vezes. Não, a gente já recebeu essa situação de fechar e depois dizer que não vai mais fechar, que, não, vamos fazer só mês que vem, porque agora a gente não tem dinheiro. Vocês podem ter certeza absoluta que a gente já passou por uma situação. Então, não se sintam sozinhos. Não se martirizem sozinhos. A gente está aqui para isso. Manda uma mensagem de voz. Manda ali um direct pra gente. Desabafem. Porque, gente, é normal. E quando a gente tem alguém para nos apoiar e para nos dizer que é normal, as coisas ficam tão mais leves, tão mais fáceis. Pelo simples fato de a gente ver que não é com a gente. Então, não fiquem se pesando, se penalizando tanto. Aproveitem que a gente está aqui. Mandem, a gente está aqui para escutar vocês. É verdade, gente. Faz toda a diferença, tá? A nossa comunidade do curso do Domine é muito bom, porque a gente compartilhando, a gente vê que não é só com a gente. Não é só a Adri que teve um contrato cancelado, não é só o fulano, o ciclano. Isso vai acontecer com todo mundo em alguma etapa. E tá tudo bem. E a gente fica triste, a gente fica desmotivado, mas a gente ressurge e bola pra frente e bora vender pra quem realmente quer o nosso trabalho, né? E a Adri botou que ficou triste por 3 dias, mas passou. Adri, tu é virginiana? Que olha, com essa rapidez, fiquei triste, sofri e voltei em 3 dias. Maravilhoso, Adri. Muito bom. E é isso mesmo, gente. Porque assim, se a gente fosse contar quantos nãos, quantas coisas aconteceram, quantos cancelamentos, quantos problemas aconteceram, a gente deveria ter contado, inclusive, né, Caterina? Porque foram centenas, gente. Não pensem que é sempre sim. Só que a gente tem que estar ciente de que vai acontecer ou não. A gente não pode esperar só o sim, tá? Claro que a gente quer o sim. A gente busca o sim. E com as estratégias certas, o sim vai vir muito mais rápido. Agora, nem sempre ele vai vir. E se ele não vir, tá tudo certo. Não se martirize achando que é com vocês. Não, e na verdade, tem que haver nãos antes do sim chegar. Se não tem um não, tem coisa errada. Das duas, uma. Ou vocês já aprenderam tudo e são super poderosas e poderosos que acertaram de primeiro. Ou vocês não tentaram. Das duas, uma. Ou não foram, porque se a gente não foi e não tentou, não recebe nem sim, nem não. E para vocês terem uma ideia, o não, ele é tão normal que não nos marca. Por que a gente lembra hoje? A gente lembra dos 500 clientes que a gente já atendeu, a gente lembra de todos os sims que nós recebemos. Mas os nãos não nos marcaram nessa história. Por quê? Porque a gente não desistiu. Talvez, para alguns profissionais, marque, porque se não fez tu desistir. Agora, se tu não desistir, o não é só um pedacinho do processo aí da tua carreira de consultor, que logo, logo tu já nem vai lembrar mais disso, porque os sims vão ser muito mais marcantes, muito mais especiais na tua jornada. E é importante ter um não, por um simples fator bem importante. Valorizar a tua caminhada. Valorizar o teu esforço. Quando a gente só ouve sim, 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 se torna tão normal sim, que falta aquele, sabe, aquela coisinha. Quando a gente ouve um não, a gente reflete, a gente se desmotiva, a gente faz uma análise, uma autoanálise, e aí depois a gente ouve um sim, parece que tudo muda. Parece que a gente parece que tem mais gosto o sim. Então não pensem que só o sim é bom. Não, ele é bom pra gente ver com outros olhos o nosso sim. Né? Vamos ver que a Flávia colocou ali, né? Eu acho que é Flávia, né? Consultoria Visa, acho que é Flávia. Meninas, ouvi dizer que cartão de visita e folder são super interessantes para andar com a gente sempre. Vocês acham uma boa? Ouvi dizer. Ótimo, Flávia. Flávia, a gente sempre sugere o seguinte. Se tu tem uma graninha sobrando, faz um cartão e um folder. Show.
Se tu não tem uma graninha sobrando, como nós não tínhamos lá no início, gente, a gente demorou anos para fazer um folder. Muitos anos. Depois a gente fala até quantos anos. A gente fez o quê? Um folder, e é o que a gente mais indica. Por quê? No folder a gente tem os nossos serviços, quem nós somos, os nossos contatos, quem a gente atende. No folder a gente consegue ter mais informações. Então, se tu tem que optar entre um folder e um cartão, opta por aquele que tu tenha mais informação, se tu vai ter que escolher um só. O cartão acaba tendo só o teu contato, o teu e-mail, não fala muito sobre o teu trabalho. O folder não, ele se torna mais completo. Então, entre um folder e um cartão, a gente sempre sugere um folder. E também quem não tem grana nenhuma para investir. Gurias, eu não tenho dinheiro para folder, não tenho dinheiro para cartão, não tenho dinheiro para nada neste momento. Tudo certo. Existe o Canva com ferramenta gratuita que tu pode criar um próprio folder e um próprio cartão gratuito digital. Tá tudo certo. Daí tu manda para as pessoas de forma digital o teu folder e o teu cartão. Mas sim, é muito bom ter algo para apresentar lá no dia da prospecção e da abordagem. Isso faz toda a diferença para que o cliente lembre de ti. Porque é muita gente que passa ali, né? É que nem nós. Se tu vai num evento, quantas pessoas tu conversa? Se tu não pega um cartão ou um folder de alguém, tu nem lembra que tu conversou com aquela pessoa. Com o cliente é a mesma coisa. Exatamente. E outra coisa, né? Vai ter lá um meio de onde esse cliente te encontrar. E aí ele vai digitar onde? Instagram, Facebook ou no Google. E aí tu também tem que estar presente de forma online para que essa pessoa te encontre. Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, é tudo online, gente. Todo mundo vai procurar saber quem é essa pessoa no mundo digital, no mundo online, né? É assim, a gente faz isso com todos os serviços que aparecem pra gente, com todos os produtos que aparecem pra gente. Por que o dono do negócio não vai fazer? Então, lembrem também que é importante ter esses materiais e também ter onde essa pessoa te procurar, seja em rede social, seja em site, seja a forma como for. Ninguém contrata desconhecidos, tá, gente? Só se é uma indicação, uma super indicação de alguém muito relevante. Aí sim. Se não, dificilmente as pessoas contratam um desconhecido. Hoje tu vai comprar uma torneira, tu digita no Google. Vai contratar um encanador, tu procura na internet. Imagina uma consultoria. Então, tenham esses contatos, é bem importante.